Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Grande satisfação estar aqui com vocês. Esse projeto, esse evento, ele é um projeto de incentivo à Lei Rouanet, de incentivo a projetos culturais, com o patrocínio da Kim Ross. Hoje nós teremos aqui uma grande convidada, que é com muita honra, que a gente tem a satisfação de conversar hoje com a Andressa Marques. Seja bem-vinda, Andressa. Uma salva de palmas para a Andressa, gente. Boa noite, gente. Andressa Marques, nossa vizinha, aqui bem de pertinho, né, de Brasília. Andressa Marques é escritora, professora, doutora em literatura, participou de alguns concursos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro tão importante, que tem muito a cara de Paracatu, viu, Andressa? A gente se vê muito nesse papel, essa história. Para mim foi um privilégio poder estar conversando com você, porque é uma temática tão importante e que a gente precisa falar mais vezes sobre ela, né? Então, o livro está aqui, A Construção. Obrigada, Rose. Obrigada, Rose Bispo. Um prazer conhecê-la hoje aqui. E muito obrigada, gente, pela presença. Estou aqui um pouco emocionada com a presença de vocês aqui, de estar aqui em Paracatu para falar do meu livro, um romance de estreia, que é esse livro aqui chamado A Construção. É um livro que foi lançado em dezembro do ano passado, e eu escrevi esse livro no ano de 2022. Então, eu fiquei ali 2 anos esperando pela publicação, bem ansiosa, assim, falando, ai, meu Deus, vai sair esse livro, quando vai sair esse livro? E, finalmente, ele chegou em uma data muito, muito bacana, simbólica também, que ele foi lançado, na verdade, no dia 20 de novembro. Então, foi o primeiro feriado que a gente teve nacional, do Dia da Consciência Negra, e meu livro saiu nesse dia. Em 2022, então, eu participei de uma oficina de escrita criativa, que é idealizada pelo nosso queridíssimo escritor de Pernambuco, mas radicado em São Paulo, Marcelino Freire. Então, Marcelino Freire, ele tem essa grande... ele é muito generoso, muito, né, tem prêmios Jabuti, super premiado, livros tão importantes como Contos Negreiros, deixa eu ver outro... Contos Negreiros é um livro lindo que ele ganhou o Jabuti com ele, e o Angu de Sangue, que é um livro de contos também que eu amo, e já era um escritor que eu amava, e falei, nossa, vou fazer uma oficina de escrita com ele, que eu nunca tinha feito, apesar de ser formada em letras pela Universidade de Brasília, ter feito o meu mestrado e meu doutorado na área de literatura, a escrita literária em si era algo muito distante da minha vida. Eu falava assim, não, é estranho, né? Falar que era distante, sendo que eu trabalho com isso. Sou professora de literatura, fico feliz em saber que a gente tem vários estudantes aqui, eu adoro, ensino médio, principalmente, mas nunca tinha escrito, escrita de ficção. E essa oficina foi uma grande oportunidade de aprender técnicas com esse escritor tão sábio e criativo e generoso em transmitir o conhecimento também. E acabei trazendo à tona essa história que nasce de uma história familiar. Ela traz 2 tempos narrativos. Uma que se passa em terceira pessoa e ela começa no final dos anos 50 com os trabalhadores que foram construir a cidade de Brasília. E a outra narrativa que se entrelaça à história, ao enredo, ela se passa, Rose, no começo dos anos 2000, com a primeira geração de estudantes cotistas da UNB. E daí que tem uma pitada dessa experiência pessoal, porque eu fui uma das primeiras cotistas da Universidade de Brasília, e essa história que eu conto na construção, ela traz justamente, eu tive esse insight, essa ideia de pensar, de entrelaçar essas histórias, me pareceu que eram 2 grandes construções de famílias negras naquele ambiente. Tanto os trabalhadores que foram para lá e seus descendentes depois, que foram esses primeiros cotistas. A UNB a Universidade de Brasília tem um grande ativismo de jovens negros que, antes da gente ter a Lei Federal de Cotas de 2012, a gente teve esse coletivo de estudantes que lutou mesmo, né, de uma maneira organizada e coletiva para que a universidade trouxesse as cotas raciais, né, em sua política de ingresso de estudantes. E é isso, essa história que eu conto
e que nasceu dessa oficina. E que mexe muito, né, nessa questão de dois tempos, né, de dois momentos importantes. Primeiro, você fala da criação de Brasília, e aí eu queria citar aqui uma grande participação de Paracatu nessa criação. Nós temos aqui um quilombo, que chama São Domingos, são vários quilombos, e dentro de uma possível visita que eu fiz no quilombo certo dia, lá o quilombo ele tem uma parte turística, onde o seu Aureliano Lopes, que é um quilombola, faleceu o ano passado, ele tinha 110 anos, ele fazia... as pessoas iam lá e contavam as histórias dele, né? E num grande momento, quando eu comecei a pesquisar a sua história, o seu livro, me veio muito o seu Aureliano Lopes na mente, porque ele foi uma das pessoas, né, que trabalhou na construção de Brasília. E ele contava nas visitas lá no Quilombo que ele ia de pé para Brasília. Então, você imagina a distância que nós temos daqui para Brasília, neste mesmo contraste de pessoa preta, né, nesse sacrifício, nessa dificuldade. Então, eu vi, quando eu te falei que Paracatu tem muito da sua história, essa é uma das histórias, né, que o seu Aureliano ele foi um dos criadores, né, que ajudou a construir Brasília. E ele falava assim, na época não tinha ponte, porque não tinha como o carro, né, pegar aqui e levar, como acontece hoje normalmente. Então, ele ia a pé, gente. Ele saía daqui para trabalhar em Brasília para cuidar dos filhos. Então, em certo momento, ele voltava para trazer a comida, o alimento. E eu sei que aqui tem algumas pessoas que são lá da comunidade São Domingos, né? Quem não conheceu e não teve a oportunidade de conhecer o seu Aureliano, ele é uma dessas pessoas que você cita nas suas histórias, nessa questão de construção de Brasília, né? Mas aí também eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, né, de ser da primeira turma de cotistas dentro de uma universidade, né, que é um mundo totalmente fora do nosso cotidiano, dessa vivência, né, dessas pessoas que estão ali. Como que foi isso, né? Qual que foi essa vivência? Quais foram os sentimentos? Porque a gente tem um sentimento de pertencimento quando a gente vem da família, né, e quando a gente deixa a família para ir para a escola. Qual que foi esse sentimento? A escola é uma coisa, a universidade é outra, né? Com certeza. Eu sei dessa história, essa participação muito forte de Paracatu na construção da cidade. Você me conta essa história do senhor Aureliano indo andando para lá. A minha avó materna, Dona Andresa, meu nome é Andressa, em homenagem a ela também, do Goiás, de uma cidade chamada Damianópolis, que é uma cidade muito pequena, no nordeste de Goiás. Ela também foi andando para Brasília. Ali um grupo de pessoas. Então, a gente tem isso muito forte na memória das famílias, né, principalmente das famílias pobres, das famílias negras que foram para lá. Muito se diz dos candangos, que são chamados os trabalhadores, dos candangos serem, em sua maioria, ficou um imaginário na cidade de que a maioria dos candangos eram do Nordeste. Mas eu participei de uma pesquisa que deu origem a esse livro, é uma pesquisa chamada Reintegração de Posse e Narrativas da Presença Negra no DF. A gente fez lá no Museu Nacional em 2019, a partir do arquivo público, das fotografias do arquivo público do DF. Eu fiz em parceria com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, lá da UNB, que é do Departamento de História, e a gente viu que não, que, na verdade, a maioria dos trabalhadores que foram construir Brasília eram do Centro-Oeste, e também do Sudeste, vindos de Minas Gerais. Então, Minas Gerais e Goiás foram os estados, pela proximidade, óbvio, né, a gente tem ali uma grande presença desses trabalhadores. Como sendo ali essa primeira geração, né, eu acho que hoje em dia a universidade pública ela está diferente na sua composição identitária, racial. A gente já teve muitos avanços na questão das políticas públicas que levaram essas pessoas para a universidade, mas quando eu cheguei na UNB, em 2005, não era assim. Então, as cotas foram aprovadas em 2004, e se vocês conhecem Brasília, eu nasci em Taguatinga, que é uma cidade satélite, um pouco distante do plano piloto, que é onde é a UNB. Então, só o deslocamento até chegar lá, eu já via toda a cidade mudando. E, de fato, era uma cidade uma universidade muito branca, muito embranquecida, e de classe média alta. Não era classe média, né? Era uma classe média alta. Então, foi tudo muito novo para mim, obviamente. Aquela coisa assim,
vocês, eu sei que tem muitos estudantes aqui que estão fazendo ensino técnico. Eu fiz ensino técnico no ensino médio. Eu fiz curso de eletrônica, que era uma coisa assim que tinha, não gosto, não, tipo, não tinha a ver com a minha vida, que eu sempre fui uma leitora, sempre frequentei as bibliotecas, sempre gostei de ler, mas a Escola Técnica de Brasília só tinha eletrônica, eletrotécnica e informática. E eu, de família trabalhadora, meu pai pintor de automóveis, a minha mãe dona de casa, trabalhava também como diarista, falava assim, minha filha, você vai ter que arrumar um emprego para você pagar a sua faculdade. Essa era a realidade, né? Então, eu fui fazer eletrônica, porque eu falei assim, mas vou arrumar um emprego aí eu pago uma faculdade particular depois. E quando eu estava quase para terminar meu curso, as cotas raciais foram aprovadas na UNB em 2003. Estava a discussão, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, 2004, eu vi aquilo e meus professores, um professor especialmente falou para mim, o professor Celso de Filosofia, falou assim, Andressa, vai lá, você vai fazer o vestibular. Você é inteligente, é uma menina aplicada. Porque mesmo sendo inteligente e aplicável, eu achava assim, não, o UNB não fazia nenhum sentido. Tanto é que eu passei, grande para mim. Passei 3 anos fazendo curso técnico, porque eu falava assim, não, eu vou pagar uma universidade particular. Fiz o vestibular, tentei 3 vezes até passar. E quando eu passei, graças, ainda bem que eu fui fazer uma faculdade como a Universidade de Brasília, fui fazer letras, que era o que eu realmente gostava. De lá não saí sem o doutorado, de tanto que aquela universidade mudou mesmo a minha trajetória, a minha forma de ver o mundo, a criticidade, as pessoas que eu conheci, e especialmente esse coletivo de estudantes negros que chamava Enegrecer, que foi os estudantes que se articularam para aprovar cotas raciais na UNB, e que depois ali de tantos anos, que eu tenho 39 anos, gente, igual sempre um papo, tenho aqui ano 39, eu faço 39 em julho, e lá, que eu tinha poucos, 20 anos, né, 19 para 20 anos, quando eu entrei na UNB, esses meninos eram muito jovens também. Hoje em dia, eles são a minha geração, meus contemporâneos, meus amigos, mas, mesmo sendo muito nova, eu via que aquilo ali era fora de série. Eles eram pessoas assim que estavam fazendo história. E eu sempre fui muito sensível, e óbvio que jovem a gente não tem essa noção, mas eu falava assim, alguma coisa ficou em mim. E agora, quase 20 anos depois, eu ficcionalizei isso e trouxe para a construção, e a gente tem a história desses jovens também aqui acontecendo. Queria agradecer primeiro a presença, né, do Instituto Pro Educação, Escola Estadual Antônio Carlos, Escola Dom Eliseu. Muito obrigado pela participação de vocês. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de antes desse grupo Enegrecer, que eu sei que certamente te fortaleceu muito dentro do processo, né, da faculdade. Mas como que foi antes? Como que a Andressa chegou na faculdade? Qual que foi o olhar que a Andressa teve naquele outro mundo? Qual foi o sentimento? Né? A gente sabe que não é o nosso mundo, que são, como você mesmo já colocou, são pessoas brancas, pessoas elitizadas. Como que foi para a Andressa chegar nesse momento? Eu acho que tem muita gente aqui que, às vezes, precisa sentir, ouvir um pouquinho desse sentimento, né? Até chegar lá no Enegrecer e se fortalecer e estar aqui hoje falando dessa possibilidade. Eu cheguei como qualquer estudante que chega, né, quando você está num espaço que não é seu. Eu demorei muito, apesar de ter saído da UNB só depois do doutorado, eu demorei a gostar. Eu gostava de ir, eu gostava de estudar, mas eu não gostava do ambiente. Porque eu achava, era tudo muito assim, eu me sentia pequena perto de uma universidade muito grande, até pela arquitetura. É belíssima, né? Você tem ali todo o concretismo acontecendo, os prédios modernistas, tudo muito bonito, mas eu me achava muito inadequada. Minhas roupas não eram boas o suficiente como as dos meus colegas. Eu tinha um colega que ia para a UNB, pasmem, de motorista. Por quê? Letras é um curso mais popular, mas naquela época era muito comum as pessoas fazerem Relações Internacionais e Letras, Direito e Letras, outro curso e letras, porque era uma coisa assim, né? Tipo, letras era da erudição, era o curso para você, né? Qualquer coisa menos ser professor. Então, era exatamente de rir, né? Tinha essa característica no curso, muito elitizado. Então, eu claramente me sentia assim, uma pessoa distante desses colegas, que eu entrei lá para fazer letras, para ser professora.
E eu demorei mesmo. Então, foi uma coisa assim, o conhecimento que foi me levando para uma situação de mais segurança. Eu não falava nas aulas, porque é um ambiente epistemicamente construído para você... a própria formação assim que a graduação faz, né? O estudante é o aluno, né? O A, que significa o sem luz, então você chega lá muito pequeno. Mas essa coisa da literatura em si, eu tive grandes professores, ver a literatura de uma forma, a partir da crítica também foi uma coisa que abriu minha vida, assim, minha cabeça. Eu fui aluna, por exemplo, do professor Hermenegildo Bastos, um professor brilhante que já faleceu, mas um crítico literário muito reconhecido no país. Eu fui aluna da professora Regina Dal Castanho, que é uma das intelectuais mais destacadas na crítica literária hoje. Então, o conhecimento foi me fazendo ter mais segurança e também esse encontro com esses estudantes que estavam ali para acolher a gente construir junto. E também eu acho que ter vindo de uma família que, apesar de ser uma família da classe trabalhadora, meus pais não estudaram, meu pai não fez ensino médio, meu pai foi ser alfabetizado, eu estava na graduação. Então, e a minha mãe é uma grande leitora, né? Mesmo minha mãe concluiu o ensino médio, eu estava, acho que no ensino fundamental, ela fez EJA à noite, então eu lembro da minha mãe terminando o EJA. Uma família extremamente cuidadosa com o conhecimento. Meu pai me deu diário, juntava dinheiro e me deu diário. Eu lembro desse diário maravilhoso, que eu tenho vários causos da minha família que eu conto esse diário. Tem assim, se a gente pega, minha mãe, nossa, esse diário da Andressa, eu criança escrevendo as coisas que esse diário que meu pai me deu. Então, minha mãe comprava livros, sebo, que tinha em Taguatinga, na frente da biblioteca Machado de Assis, um senhor que vendia livro no chão, assim. Então, minha mãe ia lá, escolhe um, R$3, escolhe outro, R$5, eram os preços. Então, essa foi a minha família, uma família que sabia que o conhecimento era importante. Então, quando eu tive a chance de entrar na universidade, eu agarrei, porque eu nasci e cresci numa família que valorizava muito a educação. Então, eu acho que isso também me deu uma postura mais madura do que eu deveria ter para a minha idade na universidade, né? Porque a gente quer fazer outras coisas, quer sair com seus amigos para beber, na graduação e tudo. Também fiz essa parte, mas eu era muito estudiosa, assim. Legal. Andressa, daqui a pouco tem um monte de pergunta, né, gente? Mas eu vou aproveitar aqui enquanto eu posso. Uma outra pergunta que eu queria que você falasse um pouquinho é quando você entrou na faculdade, né? A gente sabe que hoje isso é mais tranquilo, mas a gente ouve muitos relatos de muitas pessoas negras, né, que não tinham uma referência de professores negros, né, que não tiveram a oportunidade de se ver naquele papel de professores, muitos bons professores, mas nunca um professor negro. Você teve a oportunidade de ter professores negros no seu momento de formação? Essa pergunta é muito boa, Rose, porque me faz lembrar da protagonista do livro, a Jordana. A Jordana, ela é estudante cotista, e a Jordana ela tem uma grande parceira, que é uma professora negra da universidade. Então, é uma professora negra que desenvolve uma pesquisa sobre os trabalhadores que vão construir a cidade, e a Jordana vai toda ali com essa professora, que é uma grande referência para ela, até ela descobrir todo o fio da meada dessa história familiar dela, que ela descobre a partir disso. Então, eu achei assim, uma das coisas que eu quis muito fazer, que era homenagear esses professores que eu tive na UNB, porque eu tive muitos professores, a sua maioria branco, mas eu tive alguns professores negros que marcaram muito a minha vida. Então, por exemplo, a professora Denise Botelho, que é a professora da Faculdade de Educação, que hoje em dia é professora na Federal Rural de Pernambuco. Nessa época, ela foi a minha primeira professora. Assim, eu lembro de Organização da Educação Brasileira com a matéria da educação. E eu cheguei, fiz a matrícula sem saber, e quando eu cheguei, eu vi aquela mulher, uma mulher negra, maravilhosa, inteligentíssima, minha primeira professora, assim, tipo, primeiro semestre, eu, caramba! E ela, assim, uma pessoa super também generosa com a gente que estava chegando, porque hoje em dia parece assim, né, que era uma coisa que a gente identificava, os estudantes negros eram tão poucos que a professora entrava e sabia quem eram os cotistas, você, e ela tinha esse papel de trazer a gente. Então, eu quis contar uma história de uma professora, assim, que no livro se chama Tereza, que é uma professora que também acolhe a Jordana e outros estudantes ali.
Falar um pouquinho sobre a Toca Literária, né? Um concurso que você também venceu esse concurso através do livro, a construção. Como que foi chegar a ter esse concurso? Qual foi a sensação, né, de estar nesse processo? Eu acho que foi um presentão, assim, participar da Toca e vencer a Toca. É, é um concurso que funciona assim, tem um caráter muito formativo. Então, a gente não entra já com o livro escrito. A gente faz a oficina com o Marcelino e ele vai ali dando os toques e a gente começa a desenvolver aquilo, né? Chega um momento em que ele pede para a gente entregar um capítulo, uma parte do seu texto, e ele chama escritores, chama editores, e aí ele faz a primeira peneira ali, né? E aí ele escolhe alguns textos que serão os finalistas, e a gente tem um prazo de 4 meses, 3 meses, mais ou menos 4 a 5 meses, eu acho, na verdade, para concluir o livro. Então, eu apresentei esse capítulo inicial de uma história que eu não sabia direito o que ia ser, e aí, quando eu ganhei essa primeira parte, que tinha, por exemplo, o Estênio o Estênio que escreveu... ai, gente, agora me fugiu o nome dele, porque eu estou um pouco nervosa. Mas é o Estênio Gardel, que escreveu um livro super premiado agora, A Palavra que Resta. Ele estava na final. E saiu pela Companhia das Letras, ganhou muitos prêmios. E aí, quando eu fui selecionada, eu falei, gente, então, assim, é uma coisa que eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar como as coisas que são, assim, né? A gente tem uma chance, uma coisa aparece e você fala assim, agora é minha hora, entende? Eu vou escrever essa história. E aí eu comecei a escrever a história de um jeito, aí não dava certo, aí eu parei, aí eu fui para outro jeito. Porque 2 histórias entrelaçadas? Porque justamente quando eu comecei a escrever uma história toda no passado contando os trabalhadores na construção de Brasília, não era a história que eu queria contar. Quando eu cheguei na história só dos estudantes cotistas e ela tentando descobrir o passado, mas de uma maneira mais distante, também não era a história que eu queria contar. Porque justamente quando eu cheguei à forma que eram 2 tempos diferentes, 2 histórias que iam... Aí, um capítulo de uma, um capítulo da outra, um capítulo, até tudo aquilo fazia sentido para o leitor, que para mim, sei lá, não estava fazendo sentido. Eu nem pensava no leitor, né? Eu só queria terminar uma história ainda, imagina. E eu queria pensar justamente a lacuna de uma família que é separada e você tem uma grande história que a Jordana tinha desse avô que foi construir a cidade, desse avô que morreu na construção, e dessa família que ficou lá e que tem toda uma história grande por trás, mas que se construiu na precariedade sem saber desse grande passado. Então, eu acho que eu quis contar das lacunas, né? E isso é muito comum na história brasileira, das famílias pobres, das famílias negras, não saberem o seu passado. Imagina que da geração anterior, às vezes, você não sabe. Que era o meu caso também, né? Eu tive um avô, quando eu falo que vem de uma história pessoal, não é apenas por eu ter sido cotista, mas eu sou neta de um candango. Meu avô baiano, seu Plínio, foi construir a cidade de Brasília e, um tempo depois, ainda no começo da cidade, ele faleceu num canteiro de obras. Então, essa história estava muito na minha família ali, mas a gente não sabia direito o que era, né? Você tem, então, imagina, no imaginário de Brasília, o trabalhador que morreu na construção é muito presente, eu digo assim, quase uma lenda, né? Muita gente foi para lá, morreu. Imagina, você não tinha os equipamentos de segurança adequados, as pessoas morriam, às vezes não tinham dignidade no seu enterro, a cidade tinha que acontecer, a cidade tinha que acontecer. Então, quando eu cheguei a essa forma, as oficinas do Marcelino me ajudaram muito, que eu entendi que, às vezes, a gente quer contar uma coisa, a gente não precisa contar essa coisa. E aí é difícil, porque era justamente a forma dessa história no passado e no presente que eu queria que as pessoas sentissem que havia uma ausência. E era na lacuna, que é só no final, quando a história toda se junta, é nessa lacuna que a gente passa, se não uma palavra, mas um sentimento de uma família que se constrói sem saber seu passado. Muito legal, né? Muito importante. Agradecer a presença do secretário de Cultura, Tiago de Deus, vereador Cassius Kennedy. Pessoal, alguma pergunta? Aqui. Joana, aqui na frente. Boa noite, Alessandra. Meu nome é Cida. Lendo seu livro, e diante disso que você falou da sua entrada, né, como
se sentindo tão desajustada ali. Você considera que o seu momento de entrar na UNB foi uma encruzilhada? Eu estou te perguntando isso porque a FLI Paracatu esse ano vai abordar, né? Literatura, encruzilhada e desumanização. E o seu livro é muito isso, eu achei. Você considera uma encruzilhada? Obrigada, Cida, pela pergunta. O nome da minha mãe chama Cida. Pois é, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas com certeza sim. A própria chegada até a UNB, o livro retrata muito esse transporte assim, pelos ônibus, né, do transporte público para atravessar a cidade. A gente chega da cidade satélite no plano pela rodoviária, né? A rodoviária do plano piloto ela é uma encruzilhada, né? Ela marca ali tem o Marco Zero, que é um grande X, e aquele avião lá, aquele eixo que foi construir a cidade. Mas ali você muda tudo, a paisagem, uma encruzilhada mesmo no sentido de caminhos física, né? E a UNB foi uma encruzilhada no sentido dos meus caminhos que foram abertos a partir do conhecimento, sem dúvidas, das experiências que eu tive lá. Imagina, ser estudante de uma universidade pública federal me colocou... Eu fui fazer iniciação científica, andei de avião pela primeira vez, fui fazer pesquisa. Então, realmente, é uma encruzilhada. A encruzilhada é o espaço da comunicação, o espaço que leva você para outros caminhos, não só físicos, mas também de consciência, né? Então, acredito que, com certeza, foi uma encruzilhada importante para mim. Agradecer a presença também do Igor Diniz, secretário de Turismo. Andressa, boa noite. Meu nome é Silvano Avelar, eu sou professor aposentado, lecionei literatura, língua portuguesa, redação por mais de 30 anos aqui em Paracatu. A sua história é muito parecida com a história de todos nós, né, de muitas famílias aqui de Paracatu. Me identifiquei com a questão, por exemplo, dos seus pais. O meu pai, que também foi um dos construtores de Brasília, ele contava muita história a respeito disso também. Negro também, sofreu muito nesse período também. Mas eu queria saber de você o seguinte, Brasília é uma cidade, o meu filho mora lá, o meu filho estudou na UNB também, né? E a minha nora também leciona literatura lá em Brasília também. E eu vejo Brasília uma cidade muito ligada à questão da literatura. Eu vejo assim muitos movimentos importantes em Brasília sobre literatura. Eu sou também membro da Academia de Letras do Noroeste de Minas, e um dos projetos que eu fiz há algum tempo, aqui em Paracatu, quando fui vereador, foi criando a Bolsa de Produção Literária, né? E até hoje nenhum prefeito teve coragem de colocar essa Bolsa de Produção Literária para funcionar. O atual até prometeu, mas até agora não colocou também. Eu queria saber de você o seguinte, se lá em Brasília, e essa ideia da Bolsa de Produção Literária, ela veio de Brasília. Eu gostaria de saber se ainda existe essa Bolsa de Produção Literária lá em Brasília e quais são os movimentos nesse sentido para incentivar a literatura, para incentivar a leitura, para incentivar a escrita lá em Brasília. Professor Silvano, né? Obrigada pela pergunta. De fato, Brasília tem essa característica, talvez não... a gente tem uma geração de escritores, né, que está se formando agora, que está publicando. Nos anos 70, a gente, no começo, Brasília é o primeiro, com o projeto do Darcy Ribeiro, a Universidade de Brasília, a primeira universidade que teve um curso de escrita criativa no país, que foi feita pelo escritor Ciro dos Anjos, nos anos 70. Então, a universidade, hoje em dia, isso acabou se perdendo no projeto da universidade, a ditadura militar interrompeu esse projeto inicial do Darcy Ribeiro, mas, assim, vários encontros de escritores nos anos 60 aconteceu em Brasília, aconteceram ali no Hotel Nacional, então tem várias fotos, assim, Clarice Lispector lá no Hotel Nacional, chiquérrima, o Samuel Ravé, vários escritores que foram para lá. Então, tem essa coisa assim, importante de você ter o momento de encontro, né,
eu acho que isso ficou um pouco no histórico, né, no imaginário da cidade. Eu que fiz letras sabia dessas histórias, mas eu sei que as pessoas, principalmente os jornalistas, as pessoas que ali do plano piloto, enfim, Taguatinga, que é uma cidade em que eu vim, a cena cultural muito forte de músicos que iam para lá também, tem uma academia taguatinguense de letras, então esses encontros fazem parte. As bolsas de criação são muito importantes, não só as bolsas, como a própria formação, que foi o caso que eu tive essa oportunidade com um curso que foi um curso privado, né? Então, assim, hoje em dia, essa bolsa de criação, não tenho notícia no Distrito Federal, mas eu tenho notícia, por exemplo, dos apoios à publicação dos autores, que é feito pela Secretaria do Estado do DF de Cultura, que apoia a publicação. Tem também bolsas para os escritores, eles concorrem a editais e eles conseguem financiamento para participar dos eventos. E também tem o Prêmio Candango de Literatura, que é um prêmio que os prêmios são muito importantes também, né? Porque aí chama as pessoas têm essa oportunidade de publicarem e já terem uma divulgação, né, do seu livro. Mas as bolsas de criação em si, eu não tenho notícia pelo DF agora, né? É isso. Boa noite, Andressa, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou professor aqui em Paracatu. Eu fico muito feliz de te ouvir, porque eu também, como muitos outros aqui em Paracatu, nós passamos pela Universidade de Brasília. Então, quando você vem falar conosco, a identificação é imediata. Eu fiz a minha graduação, mestrado, doutorado, tudo lá na UNB também. Então, quando você fala e você comenta sobre alguns assuntos, como eu disse, a gente se identifica bastante. Eu queria te fazer uma pergunta e gostaria que você já respondesse para eu depois completar o que eu gostaria de falar. Você conhece o Quilombo de São Domingos aqui em Paracatu? Conhece ou não? Não, mas quero conhecer. Isso, exato. Eu ia te sugerir isso daí. Eu acho que é uma experiência assim, extraordinária. E quando você vai falando e vendo o conteúdo do seu livro, com essas reminiscências que vêm da época da construção de Brasília, eu acho que você vai se deleitar se você for visitar, sobretudo, a Casa Museu no Quilombo de São Domingos. Você vai ser recebida no quintal, e aí eles vão começar a contar a história da família. E eles vão remeter a história da família para além da origem do Quilombo, no momento em que o patriarca da família vai tentar uma vida melhor durante a construção de Brasília. Que é o senhor Aureliano Lopes. Que é o senhor Aureliano, você falou. Isso, exato. Então, e quando isso é tão marcante, isso está atravessado nas suas memórias também, né? Isso é tão marcante que quando eu estava fazendo a minha pesquisa para o doutorado, e eu estudei, e eu estava pesquisando a vinda de muçulmanos do sul do Líbano para cá, para o Brasil, e alguns deles vieram para Paracatu, enquanto eu estava entrevistando as pessoas, elas falavam comigo, né, sobre o assunto, mas em algum momento aparecia. Então, nós fomos para Brasília e aí nós ajudamos a construir, o meu pai, o meu avô. Enfim, isso também está atravessado na memória da cidade, sabe? Então, assim, para além dessa identificação que a gente tem com você, pelo fato de nós temos universidades federais aqui em Paracatu, né? Mas, desde o início, a UNB nos marcou muito, porque era a que estava mais próxima. Então, a gente tem um pouco do vínculo assim, muito forte com Brasília. E esse vínculo ele está nas memórias dos mais antigos também, da época da construção, na arquitetura de Paracatu, tem uma referência da arquitetura modernista aqui também, nas memórias, nas fotografias, inclusive aqui também no museu. Então, eu acho assim... eu acho que vai ser um deleite para você poder conhecer um pouco mais a história da nossa cidade. E eu te convido, faço esse convite para você. Vai ser um prazer receber você aqui mais vezes para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado pela presença, a gente fica muito feliz com isso. Professor Alexandre, eu que agradeço, quero muito conhecer. Professor, você é historiador? Historiador. Você deu aula no Alub? Ele foi meu professor, gente. Sério? Não acredito! Não acredito, Andressa! Sério? Sim! Não, Andressa, eu vou ter que ir dar um abraço. Gente, sensacional! Peraí, posso ir lá dar um abraço? Claro, vai lá.
Vem, Alexandre, Ele vem foi- dar um eu abraço. lembro direitinho. E aí, Andressa, ele é sensacional, viu? Ele é Gente, muito que legal. joia aqui. É Eu muito lembro até de história dele contando na aula, gente. Era uma aula sensacional de história. grande Legal. colaborador aí da história, da cultura de Paracatu, né, Alexandre? Grande parceiro aí da nossa cidade. Gente, me leva Tem no gente Quilombo São até Domingo, eu quero ir. emocionando aqui, viu, gente? Tá muito bom esse papo. Gente, vamos lá, mais alguém? Tem um aqui na frente também, depois do Cássio, tá? Boa noite, Andressa. Depois dessa participação, quase que zerou o jogo aqui, né? Misericórdia. Obrigado por estar com a gente, Andressa. Parabéns pela condução, Rose. É sempre bom a gente poder receber cultura aqui na cidade. Também conheci Brasília. Eu fui colega do Alexandre fazendo doutorado lá. Acho que eu não guardo tantas memórias boas assim, porque eu acho que Brasília é muito opressor, assim. Eu gosto de coisas menores assim, sabe? Mais devagar. Andressa, aqui tem vários alunos, né? Tem representantes de escolas, tem vários professores aqui. Nós temos agora, recentemente, a gente trouxe o curso de letras. Nós temos 2 universidades públicas aqui, que é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, onde o Alexandre dá aula, e a Unimontes. E a Unimontes, agora, recentemente, a gente trouxe o curso de letras para cá. E eu gostaria que você, sendo uma inspiração que que você recomendaria para esses jovens que estão aqui, para esses alunos, que certamente vão se inspirar em você, na sua trajetória, né? Uma pessoa extremamente inteligente e que contribui para nós aqui. Assim, qual que é a dica que você daria caso alguém quisesse seguir um curso de letras, escrever um livro, enfim, e começar? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Professor, qual é o seu nome? Cássius. Gente, eu amo, né? Eu sou da educação, sou professora, eu gosto quando agora eu estou trabalhando com política cultural no Ministério da Cultura, então estou fora da sala de aula. Então, quando eu chego num lugar que tem estudante, que tem professores, que tem o conhecimento sendo algo que está fazendo sentido para todo mundo, que une todo mundo, eu fico muito feliz. E, assim, algo que eu falo também para os meus alunos quando eu estou em sala de aula. Hoje em dia está muito distante a geração, o conhecimento fazer sentido, né? É difícil, demora estudar. Então, assim, eu acho que eu acho que isso eu aprendi com os meus pais, a universidade reforçou que o conhecimento é uma coisa muito importante mesmo. Não necessariamente, né? Você tem que ser a pessoa mais nerd do mundo, estudar, que não sei o quê. Isso é legal também, mas o conhecimento é você ser uma pessoa curiosa, que se pergunta, que gosta de saber do histórico das coisas, né? Você tem um lastro, isso é muito importante, ninguém vai tirar de você. Então, eu acho que o conhecimento para todas as coisas que a gente quer fazer na vida, que não necessariamente eu quero ser uma médica, eu quero ser esse conhecimento formal, às vezes, mas é um conhecimento que eu digo da curiosidade, algo que te forma como uma pessoa que as pessoas te veem e sabem que você tem um sentido por trás de você, porque você se interessa. Então, acho que hoje ser interessado e ser uma pessoa que busca o conhecimento ainda é algo muito válido. Esse mundo de muitas efemeridades, em que as coisas são muito visuais, né? A gente está se afastando muito dessa parte mais analógica, né? Esse pensamento que a gente demora a construir, uma coisa que acontece com você quando você tem 20 anos e que você vai levando aquilo vai fazendo sentido a partir das coisas que você vai lendo ao longo da sua vida, as pessoas que você vai conhecendo, as conversas que você tem. Então, acho que a gente precisa ter ainda muito apreço pelo conhecimento. Isso eu gostaria de falar para vocês, assim, que são jovens, que estão começando a vida de vocês, a vida acadêmica, né? A vida no mundo do trabalho. O mundo do trabalho ainda é um mundo que exige que a gente tenha apreço por esse conhecimento. Então, acho que é uma coisa importante. Foi importante para mim, foi importante para muitas pessoas, para os professores que estão aqui e que acreditam que esse conhecimento pode mudar a vida das pessoas, e por isso mesmo eles trabalham com isso, né? Somos colegas de profissão e a gente tem esse compromisso. Então, é papo de professor, é papo de mãe, é papo de pai que chatice esse pessoal, mas é só, na verdade,
é cuidado, né? É um cuidado e uma preocupação com o futuro de vocês. É isso, gente. Oi, prazer conhecer você. Meu nome é Beatriz. Eu sou escritora também, mas eu não sou publicada ainda. E eu acho que nessa era de tecnologia, eu acho que cada vez mais os jovens têm se afastado da leitura, realmente da leitura assim, que vai trazer algo relevante para a sua vida, algo profundo. Eu acho que as pessoas hoje estão realmente mais superficiais do que nunca, sabe? Principalmente os jovens. E eu queria saber o que você falaria assim para esses jovens que ainda têm paixão pela escrita, ainda têm paixão pela leitura. Por exemplo, como eu sou um artista que ainda não sou publicada, o que você diria, assim, qual conselho você daria para essas pessoas que ainda realmente sonham em ter um livro, sonham em realmente realizar esse sonho? Beatriz, isso dos parabéns por você escrever. Escrever é sempre uma coisa assim, você fala assim, não tem ninguém mandando você escrever. Ninguém está falando, é uma coisa muito da pessoa mesmo, né? Muito íntima, um processo de pensamento, de criação. Então, é algo que é bacana de cultivar, mesmo quando a gente ainda não publicou. Então, parabéns. Hoje em dia, eu acho que, mesmo a gente tendo toda essa questão de estamos perdendo leitores, né? Saiu a última Retratos da Leitura no Brasil em 2024, e foi a primeira vez na série histórica em que a gente tem mais não leitores do que leitores no país. Então, a gente tem 53% de não leitores e 47% de leitores. E sempre foi coisa de 2% de diferença, mas os leitores sempre ganharam. Então, ela sai a cada 4 anos, a pesquisa. Então, a gente vê aí, né? Os últimos 4 anos, a gente teve essa queda. E, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento no número de clubes de leitura no país. Então, assim, mesmo a gente tem que ver as coisas boas também. Os clubes de leitura acontecem muito no meio virtual. A gente tem páginas no Instagram dedicadas a divulgar literatura contemporânea ou literaturas de outros tempos também. Tem as questões dos nichos, o TikTok, que você tem também clubes de leitura que são articulados por meio disso. E também os de encontro das pessoas que escrevem e trocam. Então, eu acho que também tem uma parte que a gente deve ver com bons olhos e promover, divulgar, porque a gente ainda encontra os nossos pares aí nesse caminho. E em relação a esse sonho da publicação, eu acho que tem uma parte de um esforço da insistência também, que é de buscar esses editais de editoras que estão buscando novos autores. Por exemplo, a editora Nós participa desse programa, desse concurso com o Marcelino Freire que eu participei. Eu sei que a editora Palas, que é uma editora daqui de Minas, né, tão bonita, tão antiga, ela faz um edital para selecionar originais, né? Eu sei que várias editoras fazem isso. Então, eu acho que a gente vai tentando, vai encontrando o Marcelino Freire, que é uma pessoa que tem muito mais experiência. Eu sou neófita nessa parte da escrita. Então, assim, estou falando aqui de bicuda, viu, gente? Porque tem gente com mais história. E ele sempre fala, procure sua turma. Você é escritor e é escritora, procura sua turma. Porque quando a gente está com a nossa turma, a gente troca informação, a gente encontra nossos pares. E, às vezes, nem é no lugar físico, mas, às vezes, é também. Então, eu acho isso legal também. E ele é uma pessoa, um produtor cultural também, que ele promove, por exemplo, a Balada Literária, que é um encontro de escritores que acontece todo ano, e acontece não só em São Paulo, mas em várias capitais do Nordeste também, Teresina, Piauí, em Teresina, em Recife, em Pernambuco. Então, aí eu acho que é isso que faz a literatura também. O encontro, a literatura, ela é um encontro. Por isso que Sempre o Papa é bonito, a Fliparacatu é bonita também, porque você promove o encontro de leitores, você a oportunidade de você encontrar os autores. A literatura é feita de encontro. Então, uma coisa também é a gente encontrar a nossa turma na escrita e seguir aí com essa tarefa que é tão sensível, né, de tentar transformar em linguagem sentimentos e histórias, né, que passam aí
na vida das pessoas, mas também, principalmente, na nossa imaginação como escritores. Oi, Andressa. Tem uma- Boa noite. Alessandra, queria te agradecer por você estar aqui, por você fazer uma reflexão, deixar uma reflexão de que vale a pena fazer letras. Porque quando eu saí de Paracatu e que eu resolvi fazer letras, muitas pessoas perguntavam assim, mas você está indo embora de Paracatu para fazer letras? Sim. Né? E eu gosto de ser professora, eu tenho orgulho de ser professora. Queria te mostrar as alunas que estavam no vídeo comigo, que é quem move a literatura comigo dentro do Dom Eliseu. Eu queria que a Carol, que é a professora de literatura das meninas, porque eu sou a orientadora educacional. Eu queria que ela levantasse aqui também, Carol. Eu acho que muitas daquelas questões que foram gente, respondidas é graças a Carol, que é a minha companheira ali dentro do colégio. Obrigada por compartilhar e colocar aquela declaração tão amorosa do que você sentiu ao assistir ao vídeo. Obrigada. Nossa, professora Alessandra, que legal. É a Rafaela? Essa é a Rafaela. Vou aí Júlia. abraçar daqui a pouco. Gente, que legal. Olha Suri, só. a Laís. Ai, gente, massa demais. Eu vou Obrigada, abraçar tá? todos vocês. Imagina, obrigada a você, professora. Gente, um vídeo super legal do Colégio Dom Eliseu hoje. Eu acordei com a minha editora me mandando e eu não acredito. Um quiz super massa que a professora Alessandra fez com eles para divulgar o encontro. E eu amei, gente. Fiquei bem emocionada mesmo, porque eu amo o ensino médio. Eu amo, amo, amo. Quando eu estou em sala de aula, é do ensino médio que eu gosto. E aí, esses alunos me emocionaram muito. Eu adorei ver a Rafaela lá acertando tudo. Teve até perguntas sobre geração romântica. Eu falei, gente, esses meninos estão demais. Parabéns, professora Alessandra. Fiquei muito feliz. Pessoal, mais perguntas? Tem mais por aqui? Tem por aqui. Ah, joia. Enquanto você chega, eu só queria pontuar para... Qual é que é seu nome? Beatriz, a gente teve esse ano, agora bem recente, né, na Lei Aldir Blanc, um edital aqui de Paracatu, que a gente teve 3 autores contemplados no edital. Então, vamos fazer aí uma rede, viu, para que a gente consiga informar melhor essas publicações. Um deles está aqui presente, que é o Silvano Avelar. E foi do município? É municipal. Municipal. É. E era para apoio à publicação? Apoia a publicação. Inclusive, Gente, o Silvano já vai que fazer legal. isso. Que Não. pena que nós só Nossa. fizemos contato agora, né? Mas agora vamos criar essa rede aí de É que formações, né? eu trabalho na Secretaria de Formação Livro e Leitura, no Ministério da Cultura. Então, esses editais temáticos da PNAB, que vão para os municípios e estados para apoio à publicação, para circulação de escritores, é tudo lá da nossa área. Então, quando eu sei que um edital foi publicado no município, a gente fica, caraca, que massa! Foram 3 vagas, legal. mas a gente entendeu que vai precisar mais, hein? Sim. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa noite. Eu sou Kétila Soares, aluna da turma do Marketing do Instituto Pro Educação. Cadê minha turma? Para mim é uma honra ter essa oportunidade, esse privilégio. E hoje eu tive que parar um tempo do meu dia para dedicar a essa curiosidade, eu amo a literatura também, a conhecer a escritora Andressa. E me apaixonei sem te ver pessoalmente, né? De sentar e ouvir, conhecer um pouco a sua história. E hoje você ganhou mais uma fã. Eu tenho uma filha de 7 anos, Giovana, deficiente visual, e ela nasceu em Taguatinga, em Brasília, né, no distrito. E há 5 anos eu moro em Paracatu, sou apaixonada por essa cidade e estou tendo a oportunidade de criar minhas filhas, né? Elas estão tendo a infância dela aqui nessa cidade. E no meio, né, no ambiente da educação, nós sabemos que isso é uma luta. E conhecer a sua história me encheu o coração assim, né, de esperança e de ter esse privilégio de passar para ela, de contar para ela que eu conheci a neta, né, de alguém que construiu a cidade a qual ela nasceu. Vai ser uma alegria imensa poder compartilhar de uma forma descontraída, né, e fazer com que ela guarde essa memória, né? Então, você ganhou uma fã hoje, né?
um prazer imenso. E gostaria de fazer uma pergunta. Como você enxerga o papel da literatura na construção de novas narrativas sobre a história e a identidade brasileira? É Ketlan que você falou, né? Um prazer, obrigada pela sua pergunta. Então, a Giovana é taguatinguense. Ai, gente, eu e a Giovana, eu sou bairrista, eu amo Taguatinga. Manda um beijo para ela. E a construção tem ruas de Taguatinga, na história e tudo. Que legal que você está aqui, está cursando marketing, está aqui tendo essa oportunidade de criar suas filhas numa cidade tão agradável, tão bonita, cheia de gente boa, cheia de uma história potente, né, e forte. E aí depois você veio com a pergunta super, né, super acadêmica, e ela, gente. Necessária, né? Sim, claro, muito necessária. Eu acho que a literatura, desde até a própria formação do conhecimento brasileiro, a própria reflexão sobre a formação da identidade nacional, ela sempre bebeu muito da literatura, né? Então, a gente não tinha essa coisa das áreas do conhecimento tão separadas, né, no passado. Mas, assim, os escritores sempre foram os intelectuais. A gente está em Minas Gerais, né? Então, você tem ali o primeiro movimento de literatura considerada a literatura nacional, veio daqui, né? Do romantismo brasileiro, com os escritores ali da Inconfidência e tudo. A literatura, ela sempre vai beber muito dessa experiência coletiva também, né? Apesar dela ser uma expressão altamente individual, né, o indivíduo artista que está escrevendo ali, mas ela tem na sua própria raiz filosófica, se a gente vai pensar na mímesis do Aristóteles, essa coisa de você representar né, a ideia, a pessoa, a fala, o gesto a partir da linguagem. Ela é muito importante. Eu acho que na literatura contemporânea, mas eu estou dando uma viajada aqui, mas na literatura contemporânea, por exemplo, a gente tem um movimento muito forte que é dos últimos 20 anos, de você ter um momento político, um momento contemporâneo de disputas de narrativas, né? Está todo mundo cansado de ouvir falar nisso, as disputas de narrativas que a gente está vivenciando e a gente está vendo acontecer na nossa frente. Então, assim, em 2004, teve uma grande pesquisa que foi lançada pela professora Regina Dal Castanho, que eu já citei aqui, que ela foi minha orientadora desde da iniciação científica até o doutorado. E eu fiz essa pesquisa com ela, nessa época, como na iniciação científica. Ela lançou em 2004, quando eu entrei, ela já tinha lançado, mas eu ainda participei de outras etapas da pesquisa, que é sobre o perfil do personagem brasileiro e do romance brasileiro contemporâneo, falando tanto dos personagens como dos escritores. Naquela época, em 2004, você tinha essa pesquisa ficou muito conhecida. Os escritores, em sua maioria, brancos, heterossexuais, do Sudeste. A mesma coisa, os personagens, acontecia isso. Então, se em 2006, quando Ana Maria Gonçalves publicou Um Defeito de Cor, que acabou de sair na lista da Folha de São Paulo como o romance mais importante do século XXI brasileiro, ela foi a 8ª escritora negra a publicar um romance no Brasil. Então, 8ª em 2006. É muito chocante esse dado. Então, assim, que país é esse de massivamente negro, em que as histórias são contadas por uma perspectiva apenas, né? Então, acho que essa literatura contemporânea hoje que a gente vê aí, burilá, que a gente tem. Vocês acabaram de receber o Itamar Vieira Júnior aqui, escritor mais vendido no Brasil, imagina, best-seller e de uma qualidade gigante. O Itamar Vieira Júnior, a Luciana Aparecida, a própria Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo. Então, você tem, na cena literária, muitos escritores negros é uma coisa nova. É uma coisa, não que eles não existissem, eles existiram, só que eles ficavam nesse apagamento e silenciamento mesmo da produção literária e desse acesso. Então, eu acho que misturei vários assuntos aqui nessa resposta, mas eu acho que a literatura, ela tem essa capacidade de dar a ver a gente o mundo. E o mundo, ele tem várias perspectivas, né?
Então, acho que eu fico feliz da gente ter uma literatura hoje contemporânea com essa expressão mais plural da sua criação, né? Ela sempre existiu, né? Se a gente pensa, por exemplo, na Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista negra, que foi uma mulher maranhense que publicou, ela nasceu em 1822, então ela publicou ali o romance dela, eu não lembro o ano agora, mas tipo na década de 50 desse século XIX, e aí ela publicava do próprio dinheiro, assim, óbvio, né? Imagina se você paga hoje para publicar um livro, imagina no século XIX. E ela publicava, inclusive, ela era professora, né? Maravilhosa professora lá na cidade de Guimarães, em São Luís. E você pensa uma mulher que era uma professora que pagava do seu próprio bolso para publicar o seu livro, que é o romance Úrsula, de muita qualidade literária, belíssima história sobre sobre um período ali do nosso país, mas ela também pagava os anúncios nos jornais para falar, olha, meu livro está sendo vendido na livraria tal. Então, assim, isso é gigante, né? É gigante você ter essa história dessa escritora e ela ser a primeira mulher a ter publicado um romance em 1859. Lembrei agora o ano. Então, realmente, essas pessoas existiram, a gente que não teve oportunidade na escola de conhecê-las, e a gente tem agora a oportunidade de presenciar a história acontecendo. A gente é muito sortudo. Eu, por exemplo, sou sortuda de ter um espaço. Imagina, muitos escritores que passaram a vida tentando, assim, talentosíssimos. A gente tem o Cadernos Negros, que é uma publicação que tem mais de 40 anos, que reúne escritores lá de São Paulo, do grupo Quilomboje, que publica autores negros desde os anos 70. A Conceição Evaristo, a primeira vez que ela publicou um livro foi lá no Cadernos Negros. Escritores que passaram a vida sem conseguir publicar os seus livros, né? Então, isso é uma coisa que fica ali no coração mesmo, né? Imagina, artistas grandes que a gente não teve oportunidade de conhecer. Então, esse cenário em que a gente tem a oportunidade de dar a ver dessa identidade nossa cultural de uma maneira mais plural, a partir das obras literárias, eu acho que a gente precisa aproveitar, ler, conhecer, divulgar. É um grande momento da literatura brasileira, se a gente pensa nesse aspecto de termos acesso a histórias de perspectivas outras e diferentes, que não apenas do Sudeste, branco, enfim. É legal. Oi, Andressa. Mais uma vez, né, em nome do Diego, nosso museólogo, a gente agradece a sua presença. A Jonas sabe o tanto que ele queria esse evento aqui, mas, infelizmente, ele teve que viajar. Eu queria te contar uma historinha. Antes do Alexandre, que a gente chama de Xandim, né, que ele trabalhou numa casa com 7 mulheres, né, e lá nós começamos a educação patrimonial, ICMS cultural. Né, Xandim? Quanto tempo? Desde 2008, eu acho. Nós temos uma história de vida assim bem longa, sabe? Então, o Xandim é realmente essa pessoa que você falou. Ele é muito especial. Ele faz parte da memória afetiva de Paracatu, né? E hoje está aqui no museu. Eu achei muito interessante. Vi um jovem, que foi o Diego, que veio lá de Belo Horizonte, um jovem de 30 anos, e montar todo esse cenário, toda essa exposição que nós temos aqui. Assim como o Xandim te convidou para conhecer o São Domingos, que eu tive a oportunidade, na época que o Antônio Pompeu, que já não está mais conosco, né, o Dario Alegria, junto com a Fundação Palmares e o Fala Negra, começaram o processo de autorreconhecimento das comunidades quilombolas no Brasil. Eu estava lá junto com eles, né? Então, assim, você vai lá conhecer o Quilombo, eu tenho certeza que a Rose vai te levar. Mas nós também, aqui do museu, te convidamos para conhecer a nossa exposição, que conta um pouco da nossa história. Nós temos uma sala ali dedicada a Atenas Mineiras, que é essa sala ali, que é onde está fica a sede da Academia de Letras do Noroeste de Minas. Tem vários livros de escritores paracatuenses. Então, é uma forma que o museu tem de valorizar os nossos escritores, sabe? E nós recebemos os alunos aqui num trabalho de educação patrimonial. Todos os dias esses alunos chegam, as escolas chegam aqui,
e saem daqui assim encantados. Já não vem mais o museu como aquele lugar de coisas antigas. Já vê o museu com aquele, sabe, com mais amor, com mais sentimentos de pertencimento. E é esse o projeto que a gente pensou nesse tempo atrás, né, Xandim? Que esses jovens que estão aqui hoje, que eram menores um pouco, né, que tivessem esse sentimento de pertencimento. Então, eu manifesto a você a nossa gratidão por você estar aqui hoje, né, participando desse projeto maravilhoso, junto com a Rose também, que é uma grande companheira, né, e que todo mundo possa levar isso para casa, sabe? Realizar o seu sonho. Está escrita aí a vontade de escrever, de ser um escritor? Comece a escrever. De ler, comece a ler. Vamos conhecer a nossa cidade. Paracatu tem muita história para contar. E, mais uma vez, seja bem-vinda a Paracatu. Muito obrigada, querida. Você vai ter que mandar meu beijo para o Diego e parabéns pelo museu. Gente, é muito bonito. Eu estava ali eu consegui visitar uma sala e eu vi a réplica da certificação dos 5 comunidades quilombolas, né? Estava tirando foto ali e vendo o tamanho, né? O perímetro urbano de Paracatu e o tamanho dos quilombos gigantes. Fiquei impressionada, né? Realmente, eu fiquei tirando foto ali, mandando no grupo da família. E quero conhecer mais o museu. Educação Patrimonial é isso. Eu vi aqui o Cultura Viva aqui escrito do lado dessa sala. Vocês estão de parabéns por terem um museu tão bonito no município. E o museu ele tem. Você falou da coisa né, desse imaginário que os estudantes têm coisa antiga, coisa do passado. Mas o museu ele igual aquela cena do Bacurau que o pessoal entra no museu assim. O papel do museu ele é muito vívido na vida da história de uma cidade, né? Ele é do presente também. Então, parabéns, gente. É importante, né, essa questão do museu, e é muito interessante a fala sobre o museu. Primeiro, agradecer a presença também do secretário de Cultura, Tiago Venâncio. Obrigado, Tiago, pela presença. Pessoal aqui do governo, né, sociedade civil, bastante participativo nas nossas ações. O museu tem uma coisa muito interessante, que antes não se contava as histórias do quilombo, né? E são 7 comunidades quilombolas hoje, tem 2 se auto-reconhecendo, e muito interessante as histórias, né? A gente tem feito muita coisa nesse processo do quilombo. E aqui no museu tem uma coisa muito peculiar, que quando o Diego traz essa proposta de reconstrução do museu, né? Dessa reforma, muitas das coisas que estão aqui são a própria comunidade que veio e montou, por exemplo, a roupa da tapuiada, a roupa da caretagem, o tear. As pessoas que têm esse ofício é que veio junto com ele, né? Para montar, não sei se vocês sabem dessas histórias, né? Os estudantes, mas foram os próprios guardiões que vieram, montaram e colocaram a estrutura de fato real de como está representada aqui a caretagem, a tapuiada, a história do quilombo, né? Então tem muitas mãos, né, das pessoas que realmente constroem essa cidade, que marca essa tradição. Então é muito legal isso. A gente é muito orgulhoso dessa história do museu. Boa noite, Andressa. Uma honra te receber aqui no município. Meu nome é Tiago de Deus e eu queria já declarar uma certa inveja, né? Quando, assim, eu desculpe que um amigo meu foi seu professor, eu só queria também ter sido, né? De alguma forma. Uma inveja boa, tranquila, porque faz sentido, né? E assim, a gente tem muitos jovens aqui te ouvindo hoje e a gente trabalha diretamente com educação, desde os pequeninos até a juventude. E muitas vezes nessa etapa da vida, os jovens têm muita dificuldade de fazer suas escolhas. Eu costumo dizer sempre que até o 3º ano do ensino médio é meio que obrigatório o que vai ser feito. Você sai do primeiro, vai para o segundo vai para o 3º, você não tem que pensar muito o que você vai fazer. E na hora de decidir os caminhos que vai trilhar, com certeza existem dúvidas. E você destacou que na UNB, quando você fazia faculdade, tinha gente que chegava de motorista, o que enaltece muito a desigualdade socioeconômica, que não só está instalada em Brasília, sobretudo pelo processo de construção da cidade, que é uma abordagem importante ser feita sempre, mas também pela condição do Brasil como um todo. E muitas vezes, na educação pública, existe uma dificuldade muito grande,
ao longo da vida escolar, dos alunos enxergarem o que fazer com aquilo que eles mais gostam de fazer. E por uma condição de status e talvez de um salário mais alto, eles vão escolher cursos que não são aqueles que aquecem o coração deles para o restante da vida, mas sim aqueles que podem, por exemplo, promover alguma ascensão social. O que você diria? Porque eu sou formado em geografia, o Alexandre, o Cassius que falaram, formados em história, sem letras e vários outros professores aqui. E quando a gente escolhe educação, em nenhuma instância a gente está pensando no dinheiro, obviamente, porque não é uma das características marcantes de ser professor no Brasil, o salário. Mas, sobretudo, por aquilo que a gente gosta de fazer. E sua caminhada, ela é louvável, e os alunos precisam desses exemplos e inspirações para poder tomar boas decisões. E a gente tem trabalhado muito isso, resgatando a importância do ensino superior. A gente tem visto no Brasil um movimento de retorno de processos seletivos seriados, para incentivar desde o início do ensino médio essa ideia de pensar na continuidade dos estudos, porque só assim a gente vai ter um desenvolvimento pleno. Queria que você deixasse para eles um direcionamento sobre esse momento, aquilo que você tem para falar sobre essa questão das escolhas. Qual é o seu nome, professor? Tiago de Deus. Tiago. Obrigada pela pergunta, Tiago. Eu acho que eu tive que fazer essa escolha difícil, né? Difícil assim. Eu tinha. A gente é muito, até pela idade, sonhador assim, no nível muito pouco prático quando a gente é adolescente, né? Então assim, aquela coisa. Eu tenho um sonho, eu sonhar. Eu achava que dentro do meu conhecimento ali limitado, eu achava que quem escrevia era só o jornalista. Então, eu achava assim, o jornalista, ele escreve. Eu vou fazer jornalismo. Aí eu ficava... Por isso que eu lembro do Alexandre, que eu fiz 3 alubes. 3 cursinhos, gente, que é o cursinho pré-vestibular. E eu não conseguia passar para jornalismo, que tinha uma nota muito maior, e aí eu tinha dificuldades lá na parte de exatas, aí eu tive que estudar muito. Muita cadeira de biblioteca que eu tive que curar ali, estudar para poder passar no vestibular. E aí, queria fazer letras, e aí no 3º vestibular, meu pai falou assim, já tá apertado esse alube aí, você vai no cursinho, pagar o cursinho, então, ou você filha, agora assim, ou você passa, ou você vai ter que arrumar um trabalho, porque, né, cresceu. Aí eu fiquei super tensa e falei assim, eu já tinha nota para passar para letras desde o primeiro vestibular. Eu fiquei pensando assim, qual é o mais próximo assim de ler literatura, de escrever? Aí eu falei, eu vou ser professora, eu vou passar no concurso. Depois eu faço jornalismo. Eu fui fazendo um cálculo, mas sempre muito perto da coisa que eu gostava, que eu já sabia que eu gostava, que era o mundo das palavras, que era o mundo da literatura. Então, eu acho que às vezes a gente filhos da classe trabalhadora, a gente tem que amadurecer mais rápido que as outras, porque aí a gente tem que fazer esse tipo de cálculo quando você não tem dimensão do mercado de trabalho, você não tem dimensão direito das coisas, ainda mais naquela época que internet era assim, você pagava lan house para ir, tipo, não tinha internet em casa, aí você ficava 1 hora e você tinha que descobrir tudo naquela 1 hora e sair. Então, assim, era um esforço maior, assim. Então, agora que a gente tem um momento diferente, que a gente pode ter mais acesso à informação de uma maneira menos suada, eu acho que vocês devem aproveitar isso. E que, se for o momento em que não é aquela, não é a medicina, não é... e que a gente vai ter que fazer esse cálculo, que façam cálculos que te levem para um lugar em que você esteja conseguindo desenvolver aquilo que você gosta também. É importante a gente ir para esse lado que a gente gosta, porque a nossa vida, o mundo do trabalho, ele é muito dinâmico. Então, mesmo que, por exemplo, eu fiz letras, eu fui para a área mais acadêmica, que eu gosto de pesquisar, eu pretendo dar aula na universidade, igual os professores aqui, um dia. E, ao mesmo tempo, quando eu estava lá no doutorado, pensando numa ferramenta de ensino de literatura para os meus estudantes de ensino médio, eu acabei me encontrando com a escrita criativa. Então, quando foi para a mesma coisa, assim, que eu fui tentar elaborar uma forma de pensar como os meus colegas professores poderiam trabalhar aquele texto daquelas autoras negras na sala de aula, sem ser uma coisa que levasse só para o ensino mais histórico, né, do que da literatura, das escolas, que é uma coisa que a gente faz mais na sala de aula,
que está dentro dos compêndios da literatura desde que a educação brasileira existe. Eu encontrei a escrita criativa. Então, eu fui encontrar escritores falando sobre composição de personagens, sobre composição do ambiente. Eu fiquei, gente, que coisa gigante. Por que eu sou professora de literatura e eu estou falando só das escolas românticas e não estou dando a oportunidade do meu estudante compor um personagem? Me explicando para ele como é que se compõe um personagem, como é que a gente faz a construção psicológica de um personagem, como é que a gente dá a vida a isso. E aí foi estudando. Então, a partir disso que eu descobri, eu acho que eu queria fazer isso aqui. Eu quero escrever um livro. Gente, eu tenho uma história que eu quero contar e aquela coisa. Então, assim, mesmo que eu não tenha ido fazer jornalismo, eu fui fazer algo que eu gostava dentro de outra área. E isso sempre. E a educação, a gente que é da licenciatura, está a vida toda estudando. Então, você estuda de verdade, assim, falo assim, o pessoal de outras áreas, gente, quando eu vou fazer uma aula, eu tenho que estudar antes. E isso te leva a conhecer outras coisas, e eu descobri a escrita literária assim. E aí fui fazer a oficina com Marcelino. Então, eu acho que é uma coisa assim, que um amadurecimento precoce que a gente tem que ter. Às vezes a chamada vem, e aí, se você tiver que fazer essa escolha, eu espero que a gente faça o que a gente sonha desde o começo, mas que a gente tenha essa sensibilidade, esse bom senso de ir mais para perto possível do que você gosta, porque o caminho do mundo do trabalho te leva você a conhecer outros espaços, você vai se aprimorando, como eu fiz na área que eu escolhi, que é a licenciatura em língua portuguesa. E é isso, assim, não me arrependo nem um minuto de ter feito letras, ter feito essa escolha. Meus colegas, se eu já tinha essa coisa assim, era caro, né? Letras a gente comprava Xerox, eu me virava ali com a Xerox, conseguia estudar. O pessoal de jornalismo tinha que pagar os cursos de idioma, eles viajavam, era um negócio assim que era outro mundo, mas eu estou falando de um começo do século que era um pouquinho mais difícil. Mas é isso. Muito obrigada, Andressa. Salva de palmas para a Andressa Marques. Nós estamos finalizando, né? Agradecer a presença de cada um, a contribuição que cada um trouxe para essa roda, para esse grande bate-papo. A Andressa vai estar autografando ali embaixo, viu, Andressa? Fique à vontade. E uma boa noite a todos. Gente, muito obrigada, tchau. Adorei esse público qualificado, querido. Obrigada. Eu estou assim, felizona de estar aqui. A Paracatu é linda. Parabéns pela cidade de vocês. Muito obrigada pela audiência.